Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Massa, aqui do Capitão Massairo. O nosso podcast, ele é um podcast com foco em vendas, business, negócios. E os amigos do Capitão Massairo não param de nos prestigiar. E nesse episódio, todo ele especial, estamos recebendo uma personalidade aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Arroio do Meio, aqui pertinho de Lajeado. Uma pessoa que vem nos prestigiar aqui, contar um pouquinho da sua história de empresa, daquilo que a empresa tem feito aos consumidores finais e como uma marca aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul pode tomar uma proporção regional, estadual e nacional. E isso não se faz da noite para o dia. Alguém precisa acreditar, alguém precisa superar essas barreiras que, aliás, quando a gente acha um obstáculo, aparece um obstáculo novo todo dia, toda hora. E a gente tem que superar isso aí. Superar com estratégia e superar com muito bom humor também e competência, que não se faz da noite pro dia. Estamos recebendo aqui mais um amigo do Capitão Massairo, o Gilmar Borcheit. É assim que se fala? Isso, Gilmar Borcheit. Borcheit. Meu amigo Gilmar. Quem é Gilmar? É o diretor da Girando Sol, gente. Aquela empresa muito bacana que você vê aí no seu PDV, aí no seu ponto de venda, no comércio, que tem aqueles produtos maravilhosos na área de higiene pessoal. Então, é a Girando Sol que está aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Arroio do Meio. O Gilmar vem nos contar um pouquinho da história da Girando Sol e como tudo aconteceu e os desafios que nós temos ainda pela frente, porque o nosso podcast ele tem um objetivo muito maior. É um objetivo solidário, por isso que esses empresários e gestores executivos vêm me prestigiar com o objetivo de trazer, Gilmar, uma informação, trazer uma dica, porque se cada um fizer uma partezinha, o Brasil fica muito melhor. As pessoas que vêm me prestigiar aqui, elas trazem informação, conteúdo, uma dica, uma palavra de esperança, algo que tu possa aplicar na tua vida profissional ou na tua vida pessoal, como executivo. Porque aqui o podcast é isso. A gente vem para mostrar. Então, Gilmar, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fala um pouquinho aí de quem é o Gilmar e um pouquinho da história aí da Girando Sol para a gente situar as nossas personas que assistem o nosso programa. Massairo, é um prazer muito grande estar aqui contigo, essa tua alegria, esse teu contágio de se comunicar, de se expressar, isso motiva as pessoas e deixa as pessoas cada vez mais ansiosas em querer ver cada podcast para aprender cada vez mais. O Gilmar Borcheit, ele veio de uma família de 4 irmãos, nós morávamos na agricultura. Em 78, comecei a trabalhar numa indústria de calçados, em 81, passei praticamente por todos os setores no setor de calçado, desde o pré-fabricado, chão de fábrica, auxiliar de chefe, auxiliar de supervisor, até a gerência e departamento de compras. Isso lá na região? Isso lá na região. A nossa região, o Vale do Taquari, ela era uma região, hoje ainda tem algumas indústrias, mas já foi uma das principais regiões de indústrias do calçado. E em 89 para 91, o setor calçadista no Brasil teve muitas crises e a empresa que eu trabalhava fechou. E aí eu um dia fui passear na casa do meu pai e da minha mãe, estava lá minha mãe fazendo um amaciante de roupa caseiro, desempregado, e eu vi a mãe fazendo aquilo com tanto carinho e a casa toda perfumada. E uma receita própria dela. E uma receita própria, caseira, E eu disse, mãe, eu vou fazer amaciante de roupa. Eu sempre tive dentro o desejo de ter o meu próprio negócio. Na época eu era funcionário das empresas, E funcionária, mas como se fosse dono, porque a gente, quando se dedica a algo, a gente faz parte do projeto que a gente escolhe,
E eu brincando com a mãe, disse, mãe, eu vou começar a fazer amaciante de roupa. Ela disse, Gilmar, né? E ela pegou essa receita de um cursinho da Emater, né? E aí eu disse, não, mas eu estou falando sério. Ela me explicou lá, ela me leu a fórmula lá, glicerina. Ela fez o cursinho? Ela fez o cursinho, né? E hoje eu tenho essa fórmula que ela escreveu à mão há 30 e poucos anos atrás. Caraca! E aí surgiu a Giransol em 1991, eu levei isso a sério. Com esse produto, Gilmar? Com esse produto, mas não com essa fórmula. Não. Como eu trabalhava na indústria calçada e fazia compra de couros, então eu tinha muito conhecidos na área da química, né? Certo. E aí eu fui me informar com alguns profissionais da área de como se poderia fazer uma fórmula de amaciante de roupa profissional. Tu começou com amaciante? Com amaciante. Um SKU. Um SKU. Isso, fazia. E aí fui visitar alguns técnicos e fornecedores na área de química e me passaram uma fórmula industrial, né? A qual ainda hoje a gente tem dentro da empresa e, graças a Deus, é um sucesso. Então, assim começou a história, o início da Giransol, através de uma ideia, né? E aí, em 1991, 1º de abril de 1991, na casa da minha sogra, na Barra da Forqueta, num galpãozinho de 24 metros quadrados, numa panelinha que fazia 120 litros diários, 10 caixinhas, eu comecei então a empresa, né, de pronta entrega. Eu fabricava durante o dia o produto, né, e quando tinha essas 10 caixas prontas, eu ia na região lá, vendia as 10 caixas, ia nos fornecedores, pegava as matérias-primas, voltava, produzia mais 10 caixas, sempre reinvestindo o lucro, e assim sucessivamente a gente foi... E tu vendia para consumidor final ou tu já vendia conseguia vender no... Na época eu vendia para quem tinha vontade de comprar. Né? Como o volume de produção na época era pequeno, o consumidor, mas o meu objetivo sempre foi o varejo. O varejo, né? Então eu tinha meus clientes lá, depois de 2, 3 meses aí, a gente começou a perceber que estava caindo na graça do consumidor, que aquela fórmula que a gente fez vários testes, painéis de consumidores, que como eu já trabalhei em indústria e eu sabia como você tinha que aprovar um produto, né? Então eu tentei trazer esse conhecimento que eu tive no ramo de calçado para dentro do meu pequeno negócio, né? E aí é onde a gente fez testes de maciez, teste de fragrância, uma série, teste de não empastar dentro da máquina, uma série de coisas que a gente foi testando e testando com os vizinhos, com a mãe, com a sogra, com os familiares. Pegando a opinião. Pegando a opinião e construindo a empresa. E graças a Deus em 91 a gente começou a empresa e dali para diante... Eu sempre digo que a gente caiu na graça do consumidor, o cliente foi cada vez, em vez de comprar uma caixa, ele comprava 2, comprava 3 e ia aumentando, e eu sempre reinvestindo no negócio e graças a Deus deu certo, né? E aí, em 1992, de tanto que a venda estava aumentando, a gente já alugou um prédio maior no centro da cidade, né? Foi aonde a gente já começou a produzir não só mais aquele SKU de produtos, a gente já começou a diversificar para azul, rosa, amarelo, litro, 2 litros, 5 litros, e o consumidor e o cliente cada vez comprando os nossos produtos, a gente repondo e aumentando a nossa produtividade. E assim sucessivamente a empresa foi ampliando a área comercial, como era pronta entrega. Daí, na época ali, a gente começou a ver que deu certo. Aí eu trouxe o meu irmão para dentro da empresa, eu tive um problema pessoal com a minha esposa, que estava muito doente, né? No mesmo ano que a gente começou a empresa, eu disse, olha, eu não estou conseguindo mais ir fazer a formulação e ao mesmo tempo vender. Eu preciso de alguém que me ajude agora a vender. Aí o teu mano veio. Daí o meu irmão veio, que assumiu a área comercial. E ele, então, eu produzia... Teu primeiro vendedor. Meu primeiro vendedor. Qual é o nome do teu irmão?
César Borchetti. Sim, ele está na empresa ainda. Não, ele estava ele acabou falecendo. Isso, ele foi o teu primeiro vendedor. Ele foi o primeiro vendedor da empresa. Porque ele só fazia isso. Na época, ele trabalhava também no setor de calçado e eu trouxe para ele. Mas a gente sempre teve o sangue comercial, né? Aí eu trouxe ele para dentro, então ele começou a fazer... Tu ficava na produção? Na produção, cuidava, administrativo, e ele fez a parte comercial. Com isso, passou-se mais alguns meses, ele disse, Gilmar, esse negócio de pronta entrega aí, eu acho que nós vamos mudar um pouquinho. Né? Nós vamos agora botar... Ele falou. Vamos botar representante. Aí os caras mandam os pedidos para nós. Quem hoje olha celular, tablet, internet, em 1991 parece logo ali, mas na época não tinha nem telefone fixo, a gente comprava telefone fixo ainda. Quem tinha fax era considerado o top, né? Nem todos os hotéis na cidade tinham fax para você passar o pedido, né? Então a gente logo começou a investir na área comercial. A gente percebeu que ali estava o segredo. Um bom produto, uma boa gestão e uma área comercial eficaz, né, que cumprisse os atendimentos todo mês, a entrega pontual. Que se focasse só em vendas. Só em vendas. E aí as coisas começaram a acontecer de tal forma, né, que nós tivemos o primeiro cliente, como eu produzia em torno de 10, 15 caixas por dia na época, eu tive o primeiro cliente, que o César já ia visitando, ele comprou a produção de um mês, 300 caixas. Nossa senhora, aquilo foi um desespero, chamei todos... Tu lembra o cliente? Lembro. Tu pode falar o nome dele? É o Grupo Nacional na época, mas eu tenho os clientes da nossa região lá, que também, que foram o início, né? Que nos apoiaram. Eu tinha um cliente lá hoje ela tem o mercado da baixinha, que a gente chama. Na época, ela e o marido dela, toda sexta-feira ela vinha, porque ela sabia que eu estava numa luta lá de conquistar o espaço, ter o negócio. Ela vinha lá buscar tudo que vendia no mercado na semana, ela vinha lá buscar a reposição. Né? Então eu tenho muitas pessoas que me ajudaram nessa trajetória aí. Já tinha concorrência na época, Gilmar? Tinha. Concorrência não pode faltar, né? Concorrência é coisa boa, saudável, né? Sem a concorrência nós não somos ninguém, né? Não somos. Ajuda a gente a ir para frente, né? Ajuda a acordar de manhã cedo, né? E aí o César fazendo esse trabalho da área comercial, eu disse, então César, vamos fazer o seguinte, né? Tu continua fazendo a pronta entrega e tu vai procurando no Vale do Taquari, se tu acha um representante bom, aí tu bota ele para fazer o pedido e aí eu vou contratar uma transportadora, coisa e tal, e começou a dar certo. Que o pedido nada mais é que uma compra programada. Uma compra programada, que tu entrega depois. Depois tu produz e entrega, né, na data que o cliente deseja lá, né? Isso deu tão certo que, então, em 92, a gente foi para o centro da cidade, né, onde a gente começou, então, a produzir mais SKUs, e aquilo foi criando cada vez mais corpo. Quando eu vi, eu já estava produzindo detergente lava-louça, água sanitária, desinfetante, a empresa continuou crescendo, né? Em 2001, nós inauguramos uma unidade na cidade de Lajeado, no bairro Universitário, onde lá sim a gente começou a produzir água sanitária, desinfetante, cera, a gente foi ampliando o mix, né? E também os produtos caindo na graça, a venda acontecendo. Essa ampliação de mix, tu ouvia muito que o cliente falava? O que o cliente falava... O que a equipe também trazia. E também o consumo, por exemplo, o mix de produtos que eram consumidos. Por exemplo, existem as famílias de produtos, tem a Associação Brasileira de Produtos de Limpeza e Afins, e tinha muitas revistas que eu lia, que eu... tu estudava. Eu estudava, sim. Não era... Desculpa, porque da pergunta, Gilmar, porque tem muita empresa que nas convenções de venda, né? Sim. É o momento que mais tem gênio de criação, né? Se fabricar isso, vai vender. E não é bem assim, né, Gilmar? Depois nós vamos falar sobre isso. Isso. Então, a gente foi olhando a nível Brasil, à medida, claro, que era muito difícil a gente ter acesso a essas informações, porque
porque a gente era pequeno, né? Não tinha internet. Não tinha nada, né? Mas sim, os clientes, esse produto vende bem, aquele vende bem. E aí tu pesquisava lá na associação. Isso aí, via se os volumes eram ideal, aí tu começava a conversar com outros clientes, se eles compravam muito ou pouco daqueles produtos, num linguajar simples, que é o que às vezes o que funciona, né? A gente não precisa inventar muita firola, que eu digo, para a gente planejar algo e executar, estruturar e executar, né? E aí em 2001 nós abrimos essa unidade no bairro Universitário em Lajeado, que logo a capacidade daquela unidade foi tomada quase 100%. Em 2006 nós inauguramos mais uma unidade na cidade de Arroio do Meio, aonde a gente começou então a produzir as nossas próprias embalagens, né? Então a gente começou a ver que um diferencial no nosso negócio seria nós criar o nosso design de embalagens, pensando no que o consumidor, né, ele precisa na hora de utilizar ele. Isso em 2006. 2006. Que é onde fica Gerando Sol? Na cidade de Arroio do Meio. Que é onde fica a fábrica hoje? A fábrica, isso. Não no local. Não. Depois a gente lançamos naquela unidade também o lava-roupas em pó, né? E também passou-se os anos 2006, 2007, ampliamos linha e a venda continuou crescendo, né? Então, em 2008, isso é assim para resumir um pouquinho a história da empresa até o momento atual agora, né? Então, em 2008, a gente já começou a perceber que a matriz estava com sua capacidade praticamente tomada, a filial 1 de Lajeado praticamente tomada e a segunda, vamos dizer, a filial que nós inauguramos lá com a produção das embalagens e o lançamento do lava-roupa em pó, também já estava começando a crescer e a se desenvolver num ritmo normal de todas as outras famílias de produtos. E com uma dificuldade, né? Todas elas descentralizadas, né? Separadas em unidades, isso aí. Então o nosso custo de carregar, de expedição, logística era terrível. E aí em 2008 nós tivemos que tomar uma decisão muito importante, foi aonde a gente começou a perceber que nós já estávamos aqui com quase 15 anos de empresa, que aquele maquinário que a gente começou, que na época a gente começou com uma panelinha de 120, mas à medida que a empresa foi crescendo, a gente foi investindo em equipamentos, alguns artesanalmente, mas mais modernos, com uma capacidade de produção maior. E aquilo, então, foi criando um corpo de tal forma que 2006, 2008, ali, olha, pessoal, nós vamos ter que construir a nossa própria sede. E aí nós começamos um planejamento em 2008, trouxemos um consultor para dentro da empresa, né, para que ele fizesse uma análise financeira, tributária, né, e também, juntamente com a nossa equipe interna, a parte de produtividade. Para poder integrar tudo. Poder integrar tudo, se cabia dentro do bolso, né, todo o projeto. Então tinha todo um trabalho a ser executado, primeiro na teoria, no papel, no planejamento, né, e aí depois sim passar a envolver mais parceiros nesse projeto. Então foi em 2008 a gente começou esse projeto, em 2011 a gente adquiriu uma área de terras e já começamos a botar esse plano em execução. E é onde hoje a empresa tem, é um parque moderno de 22 mil metros quadrados, onde toda a nossa unidade ela é praticamente robotizada, né, automatizada, para que a gente sempre possa estar mantendo o padrão de qualidade. Então, a gente saiu de um humilde galpão de 20 e poucos metros para um prédio. E claro que no meio dessa história tem muita coisa para ser contada, para ser historiada, mas em resumo é isso. Em resumo é isso a história do Gilmar e da empresa, né? E Gilmar, a parte de fabricação de embalagem ainda é da Gerando Sol? Hoje 100%. Nós fabricamos hoje... Lá na mesma planta? Lá na mesma planta, né? Só separado, né? Separados, são setores separados dentro da empresa, né? Então hoje
todas as embalagens 100%. A única coisa, tampa a gente não fabrica, mas o frasco, todos eles, o design, a criação, claro que a gente tem empresas que a gente contrata para desenvolver isso, mas toda ela é de posse da empresa, né? Então, que legal, cara. Que é um cuidado que a gente hoje tenta muito na hora de a gente lançar um produto, de poder estar trabalhando assim, os novos, principalmente agora, os novos hábitos. A gente passou de uma pandemia. Tá mudando, né? Muito. Tem uma questão que eu preparei aqui para nós falar um pouquinho para quem nos assiste, né? Que é essa questão que a gente fala de mix de produto. E acho que o pessoal, principalmente da área de vendas, costuma bater muito nisso. Precisa ter mix. Mas muito mais do que ter mix, precisa saber o que é mix. Sim. O que é que realmente pode deixar o meu catálogo mais atrativo ao comprador. Não é simplesmente inchar mix por dizer, olha, eu tenho um mix grande, olha o meu catálogo, Sim. Como tem coisas, né? Por isso que hoje a gente tem um lema, cuidamos de cada cantinho da sua casa, da nossa casa. Certo. Por quê? Porque um mix de produto, quando você fala do uso doméstico, né, que é o nosso caso, nós somos uma indústria de domes sanitários, né, produtos de limpeza, então a gente pensa sempre cada cantinho da casa. O que uma casa precisa para que ela mantenha-se num ambiente limpo e agradável, né? Desde uma roupa limpa, macia, perfumada, um banheiro limpo, saudável e perfumado, um piso limpo, saudável e brilhoso, uma louça higienizada, limpa e também com aquele aspecto de brilho, que são as louças, as taças. Assim também quando se fala de biodegradabilidade, meio ambiente. Então, nós temos um cuidado muito grande dentro da empresa, que a gente foque não só naquilo que o consumidor enxerga e percebe, mas naquilo que ele não vê, né? Que é também a sustentabilidade do produto, né? Que é a biodegradabilidade dos nossos produtos. Se você vai pensar... Interessante falar sobre isso. As famílias que consomem, que são só no Rio Grande do Sul, nós vamos falar de um Brasil, cada casa, na hora de lavar a sua roupa, essa água vai por ralo. Ela vai para a terra, ela vai para o meio ambiente. Ela vai para o rio. Ela vai para o rio. Então, são produtos que, no nosso caso, a gente tem um cuidado muito grande na hora de escolher os nossos fornecedores, as nossas matérias-primas, para que exatamente a gente possa estar chegando, né, ao consumidor, não estar só levando o cuidado em cada cantinho da casa, mas também protegendo e cuidando do nosso meio ambiente. E que muitas vezes ele nem percebe. A gente não fala sobre isso. Não, né? A gente que é consumidor, geralmente a gente não percebe. Tem uma minoria, sim, que cuida isso, mas tu tá ali mais efeito, né? Tu tá mais ali preocupado em resolver aquele problema do teu dia a dia, de lavar a louça, lavar a roupa, passar a roupa, limpar o chão. Aonde isso vai, para ele não é relevante. E também não deve ser. Não deve ser, isso tem que ser... Essa preocupação? Isso tem que ser um compromisso da indústria, né? Nós temos que entregar, porque a gente sabe de que forma esse produto é despejado após o uso para o meio ambiente. Então, nós temos que ter esse compromisso como indústria de poder estar entregando um produto biodegradável. Cara, também, eu gostei dessa tua fala. Quem tem que se preocupar é a indústria, porque a indústria sabe. A indústria sabe, ela pesquisa, ela entende. O consumidor, na hora de consumir Giransol, ele tem que saber o seguinte: estou comprando um produto de alta qualidade e que eu não preciso me preocupar, porque a indústria já fez isso. Que é a questão da sustentabilidade, toda essa questão ambiental lá fora. E isso fez com que o consumidor cada vez percebesse mais esse diferencial dentro do nosso segmento de limpeza, né? E a nossa marca foi criando força e hoje é uma das principais indústrias, né, do segmento de limpeza do sul do Brasil, com certeza, e do Brasil estamos entre as 20 maiores, né? Que legal. Né? Então a gente
se preocupa com todo o detalhe, não só de cuidar de cada cantinho, mas sim cuidar de todos os aspectos que envolvem uma produção e uma criação de um produto. Por isso que não é só criar um SKU, não é só criar um mix de produto, porque tem um conceito, né, e tem uma pesquisa por trás do que realmente dentro do nosso negócio se faz necessário. Então, a gente, dentro das nossas limitações também, a gente tem um cronograma de prioridades de produtos. Gilmar, o marketing está muito presente lá fora? Sim, a gente tem muitas... Nós, internamente, somos assim muito conservadores, né? O nosso marketing ele é muito junto com o nosso cliente, né? Então, nós se abraçamos com aquilo que o varejo ele precisa para colocar o nosso produto para fora, né? Então ali nós se aliamos muito com ele. É evidente que a gente tem o departamento de marketing dentro da empresa, mas a gente sempre tenta procurar estar em sintonia com o nosso varejo, né? Que são os hábitos do consumidor. Cada loja, cada bairro, né, tem a sua forma de fazer o negócio. E nós tentamos entender essa forma e se adequar a ele. E claro que não é tão simples assim, tu não vai conseguir te adequar 100% a cada cliente, mas quando tu faz uma leitura, tu começa a perceber que tem uma moda no meio disso, né? E essa moda tu vai trabalhando e aperfeiçoando ela para que cada vez os teus volumes de negócios aumentem e fluam, né? Gilmar, agora vamos aproveitar aqui o nosso Pó de Massa, nesse bate-papo aí da Girando Sol. Ela tem uma equipe de representantes lá fora. Sim. Uma equipe de representantes, e são representantes, certamente, tu tem gente das antigas, gente média e gente que está chegando agora, né? E aí tem os regionais, né, que fazem todo aquele trabalho de acompanhamento da força de vendas. Tu, como diretor da empresa, o que tu tem percebido que tu pode trazer assim como note assim, para a força de vendas, que é uma coisa que te ajuda muito no dia a dia? Tem que cobrar meta, tem que cobrar, mas sim, muito mais do que cobrar meta. Aquele detalhe, Cara, nós gostamos da nossa equipe de vendas assim, muito presente, muito comprometida com o número, tentando entender o que está acontecendo lá no cliente, no PDV, né? Nós tratamos o nosso representante comercial como um empresário. O nosso representante comercial ele tem um negócio. E a nossa empresa, ela assina um contrato de representação comercial com esse representante. Quando eu contrato o representante comercial, eu digo para ele: fulano, eu estou aqui assinando para você me representar. Você vai ser a imagem da empresa lá no campo. Se você quiser ganhar bem, você vai ter que se automotivar, você vai ter que buscar conhecimento, você vai buscar aperfeiçoamento, e nós vamos te dar a informação. Nós fornecemos a informação, claro que nós damos treinamento também, porque ele tem que vir para dentro da empresa, ou nós vamos até ele para passar o conhecimento do nosso negócio para ele, que se nós não fizermos isso, mas a inteligência comercial é dele. Se ele for próspero no negócio dele, a Girando Sol vai ser próspera. Efeito, né? Cascata. Exatamente. Dentro desse contrato existem regras e normas. Comissionamento, descontos de tabela, tem tudo certo. Tudo certo. Essa é a parte operacional. Operacional, conquista de clientes, né, mix, né, toda essa área aí. Então, hoje nós... Eu diria que o contrato é a regra do jogo. É a regra do jogo, é isso aí. E aí nós tratamos dessa forma. Essa pegada. Essa pegada é evidente que a gente sabe que por trás desse contrato social são pessoas. E essas pessoas, elas também têm altos e baixos e que a gente precisa estar sempre atento. Por quê? Porque o representante comercial, alguns chamam de vendedor, mas eu discerno um pouco do representante comercial, é aquele que tem a sua empresa. O vendedor geralmente é aquele que tem carteira assinada e ganha ainda um comissionamento, que não é nosso caso. O nosso é representante comercial. Então ele tem que se motivar todo mês para buscar a meta, bater a meta, mas não só pensando em bater a nossa meta. A meta dele, pessoal dele, o que ele quer, quanto ele quer faturar, quanto ele almeja para que o negócio dele prospere também.
e que ele possa estar investindo num bom computador, num bom carro, num bom escritório, para que ele possa fazer o planejamento dele, pessoal, que ele possa também ter o controle, os indicadores, além daquilo que a empresa forneça para ele, que ele tenha os seus próprios indicadores, né? Que ele possa, porque a gente tem muitas vezes o global, o regional, mas ali na vírgula, no detalhe, a responsabilidade é dele, né? Então, o que a gente faz? A gente analisa aquele detalhe das regionais, dos representantes, quando algo não está tão bem alinhado, quando determinada família de produto não está, ou está fora do que o padrão dos demais estão fazendo dentro da regional, né? Ou seja, se você tem mais, a média está aquilo, você está abaixo da média ou acima da média, começa a medir isso, né? Tu sabe, Gilmar, que tem uma fala de um representante comercial amigo meu, um grande amigo que eu tenho um carinho muito grande, o cara, sabe, aquele de sucesso. Ele tem uma fala que ele diz assim: Massairo, deu certo para mim por uma única questão. De dia eu trabalho e de noite eu ganho dinheiro. Eu olhei para ele assim, como assim? De dia eu trabalho, de dia eu estou em cena. Corpo a corpo. Eu estou lá com o meu cliente, eu estou lá no PDV, eu estou lá com a promotora, eu estou fazendo um negócio. Eu me foco em fazer negócio de dia. Eu digo, tá, e à noite? Porque, olha, pô, se tu trabalha de dia, como é que tu ganha dinheiro de noite? Aí ele disse, não, de dia eu estou em cena. E à noite é a hora que eu vou olhar os indicadores. Isso aí. Que eu vou analisar os clientes que estão ativos e inativos, que não compram a 30, 60, 90, 120 dias. Quais são os municípios que eu ainda não tenho cliente, ou se eu tenho poucos clientes, é onde eu uso a parte da inteligência de vendas. Bem com isso. As informações que a empresa me dá, e aquilo que a empresa não me dá, cabe a mim, porque eu tenho um negócio de um funcionário só, sou eu. Então eu tenho que fazer a coisa acontecer. E aí ele me falou, anos atrás, eu conseguia fazer tudo isso durante o dia. Hoje não dá mais. Se tu não se predispõe a fazer 1 ou 2 ou 3 horas a mais, num horário que tu não está em venda, tu não vai conseguir evoluir. Tu percebe isso aí lá também? Mas, tranquilamente. Faz sentido, faz sentido. Porque eu, como empresário, eu também não tenho horário, né? Claro que a gente se organiza para convivência, aquela toda. Mas você, às vezes, está em casa com a família e aí vem o estalo da empresa. Puxa, amanhã tem que fazer aquilo. Aí a agenda, né, a anotação, aquele momento que tu tá sozinho ali, só olhando o número. Matutando, tentando entender o que o cliente está pensando, né? Qual é o que ele está desejando que a gente proponha para ele, né? Para que a gente possa estar melhorando os nossos negócios. Esse é um momento ali que tu está sozinho, contigo mesmo, né? Ou mesmo com a família, mas os flash eles vêm, né? E você vai pensando, vai corrigindo e adequando e buscando essa informação para que tu possa no dia seguinte, no mês seguinte, estar cada vez monitorando e melhorando teus indicadores de desempenho, né? Gilmar, muitos empresários que eu tenho ao longo da minha jornada, né, de trabalho, de consultoria comercial, me questionam sobre participar de feiras e organizar convenções de vendas. A Girando Sol, recentemente nos encontramos na Agas, lá em Porto Alegre, agora, mês passado, né? Agosto, né? Perdão. Passa voando. Então, eu vi que tu estava com um stand lá muito legal, agitado, cheio de gente. E aí, uma coisa que, eu adorei, porque eu fiz uma de cliente oculto lá, tu estavas conversando com clientes, pessoas do teu relacionamento. Eu entrei, já me serviram um café. Cara, eu achei o máximo. Aliás, eu quero dizer pro pessoal que vai para Mercopar, agora em outubro, em Caxias do Sul, pelo amor de Deus, se o cliente entrar no teu estande, oferece um café para ele, oferece uma água. Eu não comprei nada lá na Girando Sol. Mas o pessoal me fez eu me sentir importante, sem ser uma pessoa importante. Opa, é muito importante. Eu cheguei lá, ela me olhou, ela nem perguntou quem eu era,
Ela não queria saber. Primeiro, ela disse assim, eu acho que o senhor... Ela nem me ofereceu um café. Ela olhou para mim e disse assim, um cafezinho vai fazer bem pro senhor. Eu digo, eu gostaria de tomar um café. Cara, eu não te falei isso aí, tô te falando agora. Eu me senti o máximo. Me ofereceram água, me ofereceram café. Depois que foram perguntar, o senhor já foi atendido? Então, quer dizer, a pior coisa que eu vejo é quando as empresas vão para uma feira e ficam fazendo cu doce na hora de oferecer um café, na hora de oferecer uma água. Aliás, só oferecem café se o cara comprar alguma coisa. Então parece ter uma... E eu percebi que ali é um pouquinho diferente. Nós É uma cultura que vocês implantaram? Sim, é uma cultura, né? Para nós é o consumidor, é a pessoa. Né? Não importa se ele é físico ou jurídica. Não interessa. A gente sabe que tem a relação jurídica. Mas por trás da jurídica tem um ser humano que também consome em casa. Que tem um ser humano que consome, que quer ser respeitado, que quer ser bem atendido. Porque toda vez que alguém vem para o teu stand, é porque ele deseja algo. Ou dar um abraço, ou receber uma informação, ou, enfim, ele quer alguma coisa. Senão ele não iria vir. Então, não é a nossa norma, o nosso jeito de fazer é tentar receber bem. A nossa stand realmente estava muito movimentada, foi a retomada da pandemia, o público veio, nosso cliente veio, nosso comprador veio, né? Legal. E isso nos deixou muito feliz. E a feira, eu acredito que ela precisa essa energia humana, porque é ali que é o momento que nós, Girando Sol, tem que falar por mim, né? A gente entende que a gente está recebendo o nosso cliente na nossa casa. Vocês têm participado de muitas feiras? Há praticamente 30 anos. Isso ajudou? Foi a diferença na vida da empresa, além, evidentemente, dos profissionais que a gente trabalha. Claro. Mas foi ali o caminho que nós achamos para nós chegarmos mais perto e mais fácil no cliente. Porque a feira, ela é um momento... É custoso. É custoso, é custoso. Mas ali é um momento que o dia a dia você vai na casa do cliente, você está lá negociando, fazendo as propostas, enfim, fazendo o planejamento, e é aquela rotina, né? Só que quando o cliente vem para o teu stand, é diferente, ele está saindo da casa dele para vir na tua casa. E aí, se você, por exemplo, vem um cliente lá do Chuí, vamos usar um exemplo, vem um cliente lá do Mato Grosso, de longe, para te visitar, ou quando a gente vai, e aí tu é mal servido, né? É uma frustração. Então, a gente Ele sente, né? Sente. Então, é o que nós sempre transmitimos para toda a equipe, que a feira, além de ela ser uma feira de negócios, ela também é uma feira de relacionamentos. É ali que eu vou poder sentar, tomar um café, tomar um refrigerante, tomar uma água, tomar um chopp, o que a gente tiver disponível lá na hora, para a gente poder conversar um pouco, entender o que o cliente pensa do negócio dele, do mercado, e o que nós pensamos. E ali muitas vezes a gente firma praticamente o ano inteiro, né, da relação comercial com nós, porque ali começa um planejamento para os próximos 12 meses. É ali que eu faço o lançamento dos nossos produtos, é ali que eu tento explicar para o cliente o que é a participação que esse produto pode ser no faturamento dele e não, a lucratividade, a margem, se tem valor agregado, se não tem, se é produto de volume ou de margem, enfim, são várias coisas que é um momento, claro que o representante no dia a dia ele faz isso, mas ali muitas vezes o comprador não tem aquele tempo, ele tem que atender, você vai numa loja, no varejo, que atende 60 mil SKUs, né, que tem aí no seu mix. Claro que às vezes tem muitos compradores, mas e o tempo? Então, o representante comercial ele tem que ser muito bem preparado, ele tem que ter muita informação para que ele possa, o dia a dia, executar com eficiência, que o à noite planeja, mas a feira, ela abre essa porta para que o dia a dia seja mais fácil. Nosso jeito de fazer feira. Cada empresa tem a sua maneira, o seu jeito, né? Então, nós entendemos que a feira
ela é um momento muito importante de relacionamento entre a indústria e o nosso cliente. Ah, que legal, que legal. Estou muito feliz de te receber aqui, Gilmar. Principais desafios para o ano que vem, na tua opinião, Gilmar? Gilmar Girando Sol. Isso aí. Não, Gilmar, né? Porque tu representa todos lá na empresa, né? Hoje então, são 400 funcionários diretos e indiretos, em torno de mil pessoas envolvidas diretamente com os repositores dentro da loja, os funcionários dentro da empresa, transportadores. 1.500 famílias. 1.500 famílias. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas é uma responsabilidade gostosa, porque quando você tem uma equipe unida, e que eu considero muito, tudo se torna mais fácil. Né? E os desafios para o ano que vem, Gilmar? Olha, eu imagino que 2023 vai depender muito do momento político que nós estamos vivendo agora, mas eu acho que já há alguns anos a gente já conseguiu ver que a política está desvinculando um pouco dos negócios. Também tenho percebido isso. Então ainda existe algumas travas, taxas de juros, algumas coisas nesse sentido, mas eu acredito que vai ser um ano muito bom, muito positivo, indiferente qual é o presidente que vai assumir, o governador que vai assumir, porque todos nós precisamos consumir, desde o arroz, desde o feijão, desde o shampoo, do amaciante de roupa, enfim, para que a gente faça o nosso dia a dia. Então, uma vez que tem 200 milhões de consumidores no Brasil, basta nós querer se dedicar um pouquinho e fazer a coisa acontecer. Eu nunca fui um cara pessimista, às vezes conservador na maneira de pensar, na maneira de agir, mas um conservador arrojado, que quando eu sei que eu posso, eu vou. Mas eu gosto e faço. E eu gosto também, quando digo a nossa equipe lá dentro, a gente gosta de planejar bem os passos para que a gente erre o mínimo possível, né? Errar a gente sempre erra, né? Mas a gente tem que acertar muito mais do que errar. Boa! Né? E outra coisa, né, Gilmar? Tem que gastar a sola do sapato, né? Tem que gastar a sola do sapato. Vendedor com sapato muito lustrado, vendedor com sapato muito brilhoso, é golpe. Dá uma olhada no sapato dele. Tá brilhoso. Solado não tá comido. É golpe. É golpe porque, meu amigo, para visitar, para fazer negócio, a gente costuma dizer que tem que gastar a sola do sapato. Tem que andar, tem que correr, tem que ir para cima. Porque por isso que lá no início a gente falou da concorrência, a concorrência é saudável, a concorrência a gente precisa dela e ela que faz a gente gastar o solado do sapato. Né? Que legal. Se nós não for, o concorrente vai. Bom, pessoal, estamos chegando aqui a mais um episódio do Pod Massa. Gilmar, muito obrigado pela tua participação, eu fico muito feliz. Quero agradecer em nome de toda a equipe aqui do Pod Massa, do Capitão Massairo, ter vindo nos agraciar. E eu gostaria de deixar uma pequena lembrança, como é de costume, uma pequena mensagem para esse final de ano, que depois tu pode ler com calma. Tá bom. E esse aqui é um cooler do Capitão Massairo, olha personalizado com o teu nome, tá, poxa, Gilmar? Isso aqui é para que tu possa abrir. Muito obrigado. Para que tu possa abrir a tua melhor espumante com a tua família, com os teus amigos da Girando Sol, porque muito mais que colaboradores, funcionários, são amigos, pessoas que acreditam nesse sonho e que de uma certa forma fazem muito por nós consumidores enquanto pessoas físicas. Então, pessoal, nos curtam, compartilhem, nos sigam aqui no Pod Massa, agradecer os nossos patrocinadores, a Fratini, a Quanta, a Bocati e a Cadeirode, que me mandou essas cadeiras aqui, ó, shape top do Capitão Massairo. O nosso muito obrigado, Gilmar. Mais uma vez, te agradeço. Curtem, compartilhem. Não fique de fora aqui do Pod Massa. Até o próximo episódio. Um abraço. Se visitar, periga vender.